Graça e paz a todos. Esse vídeo aqui eu resolvi fazer ele porque esses últimos tempos eu fiz acho que 4 vídeos falando sobre o tempo, né? E o que acontece? A conclusão disso tudo é que nós estamos dentro de um relógio, sabe? Eu percebo que, por mais que eu fale, né, sobre isso, muitas vezes você não tem a total compreensão do que está sendo falado. Por que você não tem? O seu espírito é eterno, como eu já expliquei antes. Você tem corpo, alma e espírito, né? Espírito, eternidade, alma é o Kairos e o corpo é o Cronos. Só que o seu corpo, ele está na terceira dimensão, é onde nós estamos aqui. Porém, a terceira dimensão não é real, ela não existe. Mas você acredita tanto nela, por conta da sua alma, que ela acaba sendo criada na sua frente. Quando houve a guerra no céu, o inimigo ele foi lançado no tempo. E às vezes a pessoa se pergunta assim, por que Deus não derrotou Satanás logo? Por que teve que esperar esse tempo para no final derrotar ele? Só que isso aí é uma visão de quem está aqui na terceira dimensão. Porque na verdade o inimigo já foi derrotado. Porque o tempo para quem está no céu não existe. Entende isso? Nós que estamos aqui temos que esperar o tempo passar. Mas para quem está lá na eternidade, já acabou. Então, quando o inimigo ele foi lançado no tempo, acabou para ele. E ele sabe disso. Por isso que lá em Apocalipse fala que ele está com grande ira, pois lhe resta pouco tempo. Porque ele sabe que se o tempo acabar, tudo acaba. Porque lá é a eternidade. Na eternidade você não morre. Então, o tempo foi a morte dele. Ele ser lançado dentro do cubo foi a morte para ele. E aí nós estamos aqui também, nesse mundo que não é real, um mundo onde tudo não passa de uma holografia, uma projeção do Sol central, né? Uma holografia magnética, uma literal ilusão, literal. Sabe o que é algo literal? É algo que é verdadeiro, uma ilusão literal. Não existe nada aqui. E aí você, que deveria ser um vencedor, porque Jesus Cristo, quando fez aquele sacrifício na cruz, te deu essa liberdade, e nada nesse mundo, nenhuma riqueza desse mundo, pode comprar a sua alma, mas você está aqui e você deixa esse mundo subjugar você. Você acredita tanto nele que ele acaba se tornando real. Na verdade, não é nem o mundo que te subjuga, é você mesmo. Porque o seu mundo, a sua realidade, é uma projeção, é a materialização física do que está dentro de você. Como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Esse versículo eu acho que é um dos mais profundos que tem na Bíblia. Como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Você tem noção do que é isso? Depois que eu passei a acompanhar o canal Exu, o irmão Eduardo, e a ter esse conhecimento, às vezes eu fico parado assim pensando, olhando ao redor. Tudo que eu estou vivendo aqui, tudo que eu estou contemplando, sentindo, tudo que a minha visão alcança, e tudo que eu vivo, todas as experiências de vida que eu tenho, é uma projeção do que está dentro da minha alma. E eu acredito tanto que eu não consigo quebrar isso, eu não consigo mudar essa realidade para uma realidade melhor, dependendo do que você queira, né? Então, que queira ou que não, quando nós estamos passando por algo, isso é automático do ser humano, vem uma vontade assim inconsciente de querer saber quem é o causador daquilo, por que aquilo está acontecendo, querer culpar algo ou alguém pelo que está acontecendo. Mas aí é onde você deve repensar. Isso aqui é uma projeção do que está dentro de mim. Tudo que eu vivo é o que eu sou em minha alma. E aí você precisa entender que o mesmo modelo que é formado esse mundo nosso, que é o Sol central lançando a holografia, o Sol central é como se fosse sua alma. Porque da mesma forma que o Sol central lança a realidade, a sua alma também é quem lança a realidade na sua frente, da sua vida. Então, quando a Bíblia fala que nós temos que profetizar palavras do Espírito, por que do Espírito? Você lembra que seu Espírito é do Aion? Então, quando você profetiza algo acreditando, é como se você estivesse na eternidade já vendo aquele futuro, entendeu? É como se você já estivesse contemplando aquilo que ainda não aconteceu dentro do templo Cronos. Mas quando você está em carne, você está acreditando naquela realidade que o tempo está impondo a você. Então você tem que profetizar como vendo o invisível, como está escrito lá.
Então, se o seu espírito ele é eterno, essa experiência de vida que nós temos aqui, com esse corpo, com essa consciência de terceira dimensão, é algo temporário. Quer um exemplo? É como se imagina você entrando na tela de um computador e se tornando um personagem lá dentro. Só que você vai passar apenas 1 hora lá dentro. Mas quando chega lá, você se esquece disso e você se torna personagem. Você se esquece de quem você é, espiritualmente falando. Você se torna holografia. Você não se enxerga com seu eu espiritual. E aí você cai nos padrões que são impostos pelo tempo. E o que é o tempo? É dualidade. Bem, mal, alto, baixo, frio, quente. Isso é o tempo, é a dualidade. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então você não olha esse versículo, essa passagem, como sendo só, há tempo para tudo. Não é nesse sentido. É no sentido de que o tempo é isso. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Uma hora você está no topo, outra hora você está embaixo. Mas não deveria ser assim. Essa dualidade não era para existir se você andasse sempre em espírito. Mas nós somos o quê? Pecadores e incrédulos. No céu não tem essa dualidade. Não existe isso no céu. Lá é plenitude. Mas aqui nós ficamos oscilando entre o bem e o mal, entre o ruim e o bom. É por isso que lá em Apocalipse fala: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Qual ordem? A do tempo. A ordem onde há essa onda de realidades que nunca se mantém em um padrão. Ela é bagunçada, é como se fosse algo em desordem. E realmente é isso. É isso que é o tempo. Então, assim como em Eclesiastes, fala que existe tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, trazendo em relação ao mundo, nós estamos no tempo da colheita. Né? Gênesis foi o tempo de plantar, passamos por todo o tempo, crescimento, e agora nós estamos na consumação dos tempos. Mateus, capítulo 13, versículo 37 ao 43. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por que ele fala isso no final? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé vem pelo ouvir dos dois lados. Você acredita no que você fala. Se você fala palavras carnais, você também acredita, você também vai ter fé naquilo. Mas se você fala palavras espirituais, você também vai acreditar. Porém, como você está em um mundo caído, em um mundo onde a incredulidade domina, é muito mais fácil você acreditar na carne do que no espírito. É muito mais fácil você acreditar no que está vendo do que no que está ouvindo. Então você tem que levar isso a sério. Você tem que prestar atenção e entender que esse mundo que você enxerga, às vezes eu paro e fico olhando ao redor, esse mundo todo que você enxerga não existe. Como está escrito lá, se eu não me engano, é em Tiago. O que é a vossa vida? A vida é um vapor, é uma holografia, uma projeção de luz. Nada é real. E eu falo isso aqui, eu não falo para vocês, eu falo para mim mesmo. Esse canal aqui, quando eu falo algo,
Às vezes eu estou falando algo aqui e eu percebo que o que eu estou falando é um sermão mais para mim do que para vocês. Mas a mensagem está sendo passada. E nós estamos nessa consumação de era e eu percebo que as pessoas não entendem o que é a palavra que sai da boca delas. Às vezes eu explico para as pessoas aqui e elas até aparentemente compreenderam, mas logo em seguida já estão com palavras da carne na boca sem perceber. Então eu vejo que elas não entendem que consequência tem as palavras que saem da boca. Só que se você for olhar na Bíblia, do início ao fim está se falando de palavra. Por suas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. Por suas palavras. Preste atenção nisso. As pessoas não têm noção do que é a palavra que está saindo da boca. Eu percebo que não tem noção. Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. Eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Entendeu? Se as pessoas soubessem o quanto a língua delas escraviza elas, todo mundo ficava mudo, todo mundo calava a boca. Mas não. Outra coisa, o julgamento, julgar o próximo, isso é automático do ser humano. Só que você não percebe que você é o pior dos pecadores. Eu sou o pior dos pecadores. Só que nós gostamos de quê? De julgar. Automaticamente vemos algo e já julgamos as pessoas. Mas com a mesma medida que medirdes, também será julgado. Você peca o tempo todo com a sua própria língua, com seus próprios pensamentos, mas você gosta de apontar os erros dos outros e você não enxerga os seus próprios erros. Talvez no dia do juízo, se você não apontasse os erros de ninguém, mesmo você sendo errado, talvez você recebesse a salvação. Mas será que você não está julgando demais, sendo que você é pecador pior do que eles? Quantas palavras carnais você já falou? Quantas vezes você já falou mal dos outros? Quantas vezes você já deixou a emoção da raiva tomar conta? Sabe por que você será condenado por suas palavras? Porque nós estamos aqui para criar realidade. Você é um criador de realidade. Então, com a sua palavra, ou você cria a realidade da carne ou do espírito. Então é por isso que está escrito aqui. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Em outras palavras, porque pela realidade que você está criando, vamos saber se você é inocente ou culpado. Em outras palavras, é isso. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Tudo que você fala acontece. E você reclama ainda não sabendo que foi você que criou isso no passado. E nesse exato momento, no presente, você também está criando um futuro carnal, se você ainda continua falando palavras da carne. Então, o que eu quero dizer é, você está dentro de um relógio, e esse relógio está chegando ao fim, porque nós estamos vivendo o tempo do fim, e você age como se isso fosse uma brincadeira. Você não leva a sério. Você continua com a língua carnal. Se você pesquisar quantos versículos tem falando sobre a língua, você vai ver uma infinidade. Então é isso que eu quis dizer hoje. Não deixe os padrões mentais do tempo, não deixe a ilusão do tempo tirar a sua eternidade, tirar a sua salvação. Não deixe que o tempo lance a sua alma no lago de fogo, lance a sua alma no inferno. É isso que eu quero dizer. Então, passe a profetizar, passe a acreditar incessantemente, porque tem que ser incessante. Era para acontecer instantaneamente, mas nós somos incrédulos. Não está escrito lá? Geração incrédula. Pedro foi andar sobre as águas, afundou. O que Jesus disse? Por que duvidastes? Incredulidade. Por que duvidastes? Então, profetize sem duvidar. Mas não queira que isso seja algo imediato, porque você é incrédulo. Se você tivesse fé, realmente, acontece agora. Mas você é incrédulo. Porém, não deixe de plantar a semente do Espírito por causa disso, porque você não está vendo acontecer no mesmo instante. Mas acredite que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, se está falando
que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Se você profetizar e permanecer acreditando, vai acontecer, porque ele não mente. Então, se ele falou, vai se concretizar. E é isso. Esse foi o vídeo. Se inscrevam no canal e que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo.